precificação em si, principalmente no digital, ela é um pouco imaginária. Ela é não imaginária, ela é especulativa. E ela é especulativa porque eu não tenho custo real de produção, lembra? Sim. Então eu consigo hoje, numa venda normal, vamos usar termos Shark Tank. Vamos lá, meu produto custa R$10. Eu quero um markup de 50%, portanto eu tenho que vender a 15%. Né? Esse meu markup vai aparecer até... Já assistiu o Shark Tank, aparece o bloquinho aqui explicando. Então, markup é a quantidade de lucro que eu obtive na venda do produto, do lucro de venda. Markup de 50%, dá ali R$5 a mais, R$15. Aí eu tenho a margem de lucro, que é conforme o preço de venda com o preço de custo. Todas essas coisas são por peça, então é muito mais fácil ver. No digital não tem isso. Se eu gastei R$1.500 para fazer meu produto, gastei com estúdio, maquiagem e boa, gastei R$1.500 para fazer meu produto. Na primeira venda, eu posso pensar no meu markup. O resto, tá tudo ali. É lucro. Tudo o resto é lucro. Claro que você tem custo de tráfego para ver, mas é ínfimo perto do custo de produção. Então... A gente já comentou sobre os custos, né, de você produzir um infoproduto, que são muito inferiores a você montar um produto ou uma empresa fora do mercado digital. A gente já fez essa alusão e a gente sabe que para montar um infoproduto é muito mais barato, né? Então você tem ali a sua experiência, as suas horas e algumas horas de produção, embalagem daquilo que você está predisposto a comercializar e o tráfego, que é a propaganda para fazer chegar mais rápido no seu público-alvo. Está começando mais um Venda Sim, o podcast para você que quer vender mais, quer vender melhor ou quer vender bastante. Esse é o podcast para você e nós estamos aqui continuando a série do podcast Venda Sim para você aprender a vender na internet. E aqui com o meu co-host, Sandro Filho. Isso aí, tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Fico feliz por vocês estarem acompanhando até agora. Já faz o quê? Nem sei quantos episódios já foram. Já foram 3. Não... Já foi 3, foi bem mais que 3, oxi. Um montão de episódios aí, mas assim, como a gente não sabe quando vai publicar, então estamos no começo desse projeto que vai te ajudar a vender. Mas a gente vai gravando, vai estocando algumas coisas aí. A gente pretende fazer até alguns episódios ao vivo, para você poder interagir com a gente, fazer perguntas. Isso então, em breve, legal. Aguarde. Fique no canal, fique ligado, porque vem muita coisa boa pela frente. Muita coisa boa. Inclusive, hoje vai ser um conteúdo muito bom para você também. Qual que é o conteúdo de hoje? O tema é pilares de conversão. Pilares de conversão. Vamos traduzir? Vamos. Primeiro, pilares. Pilares é aquele negócio que sustenta uma construção. Isso, né? Boa. Pilares é aquilo que segura uma obra, não deixa cair. Boa. Então, Exato. A gente vai falar sobre pilares que não deixam as suas vendas caírem. E pilares fortes para que elas até melhorem. E pilares de conversão são os pilares que sustentam o fechamento, né? A venda propriamente dita. Que sustentam e aprimoram a porcentagem de conversão mesmo. O que faz você vender mais, vender melhor. Igual o nosso slogan. Então, por onde a gente começa, Sandro? Vamos lá. Dá o tom aí. Tem 4 pilares de conversão, o qual eu coloquei, tá? Não vou falar como esteja num livro, Manual de Marketing de Philip Kotler, não é bem assim também. Mas são 4 pilares que eu acabei observando durante toda a minha experiência na infoprodução, que são extremamente importantes. Eles são importantes, assim, até juntos, tá? Um é tão importante quanto o outro. Não vou falar que um é mais, o outro é menos, não funciona assim. São 4 pilares, que é posicionamento, autoridade, precificação e copywriting, tá? São esses 4. Não tem necessariamente uma ordem, como eu disse, mas os 4 juntos e muito bem feitos aumentam a sua conversão. E se a sua conversão tá baixa, se você tá olhando aí, vendo, nossa, tá muito baixa minha conversão, como é que Teve uma pergunta hoje no grupo lá dos mentorados, tá falando assim, meu page checkout tá 40%. 40% das pessoas que estão na página estão indo pro checkout. Muito bom. Mas 3% desse pessoal compra. É muito baixo, tá uma conversão muito baixa. Tem algo errado ali no checkout. Nesse caso, se tá no checkout, eu já até apontei. Então, se tá no checkout, seu pilar que tá errado é a precificação. Porque se a pessoa acompanhou, beleza, ela sentiu uma vontade do produto, clicou no checkout, foi lá, viu o preço, falou, eu não vou pagar. Entendeu? Então, o problema tá na precificação. Mas ela se interessou pelo produto, ela viu o conteúdo de alguma forma, aquilo tocou no coração dela, falou, vou comprar.
entrou ali como se chegasse. Checkout é o carrinho final ali. Exato. Que a pessoa está pronta para digitar os dados dela, colocar o número do cartão de crédito e já debitar da continha, até mandar o Pix. Exato. Não é? Esse é o checkout. Então ela chegou até ali, levou o produto até lá o caixa do supermercado e desistiu. É onde joga ali, né, fora, né, os produtos, fala não vou levar e vai embora. Exato. No mercado digital, ele abandona o carrinho e vai embora mesmo, né? E esse termo abandono de carrinho é o termo oficial mesmo, tá, gente? Abandono de carrinho. Ele pegou o carrinho e falou, putz, eu não vou comprar. Chegou ali no caixa, né, e largou o carrinho e foi embora, cheio de produto, né? Então, se nesse caso a pessoa chegou lá e muito provável que seja o pilar de precificação. Porque mesmo que o checkout seja cru, tem gente que deixa o checkout cru. O que eu quero dizer com o checkout cru? Você vai lá na plataforma, você coloca o produto e pega o link do checkout. Você bota ele direto, ele vai estar sem arte nenhuma, vai estar só com a imagem do produto e boa. Isso é um checkout cru. Que muita empresa coloca. Eu gosto de deixar o checkout bonito. Coloca banner em cima, banner lateral, explica o produto. Vamos falar um pouquinho disso no outro pilar, né? Isso, exato. Então, tudo isso tá no seu color branding, todas essas coisas você deixa lá. Melhora muito as vendas, mas se uma diferença tão crucial assim, é porque o problema tá no preço. Então, se trabalhar bem o pilar de precificação, você já aumenta a sua conversão nesse caso. Então, vamos falar um pouco de preço. Né? Então, como é que se precifica um infoproduto? A gente já falou um pouquinho nos episódios anteriores, mas é bom reforçar porque hoje é um dos pilares que a gente está conversando aqui. Então, como é que se coloca um preço num produto? Tem uma estratégia, tem uma técnica, tem um passo a passo? Perfeito. A gente pode dar um resuminho aqui. Olha, a precificação em si, principalmente no digital, ela é um pouco imaginária. Ela é não imaginária, ela é especulativa. E ela é especulativa porque eu não tenho custo real de produção, lembra? Sim. Então, eu consigo hoje, numa venda normal, vamos usar termos Shark Tank. Vamos lá, meu produto custa R$10. Eu quero um markup de 50%. Portanto, eu tenho que vender a 15%. Né? Esse meu markup vai aparecer até... Já assistiu o Shark Tank, aparece o bloquinho aqui explicando. Então, markup é a quantidade de lucro que eu obtive na venda do produto, do lucro de venda. Markup de 50%, dá ali R$5 a mais, R$15. Aí eu tenho a margem de lucro, que é conforme o preço de venda com o preço de custo. Todas essas coisas são por peça, então é muito mais fácil ver. No digital não tem isso. Se eu gastei R$1.500 para fazer meu produto, gastei com estúdio, maquiagem e boa, gastei R$1.500 para fazer meu produto. Na primeira venda, eu posso pensar no meu markup. O resto, tá tudo ali. É lucro. Tudo o resto é lucro. Claro que você tem custo de tráfego para ver, mas é ínfimo perto do custo de produção. Então... A gente já comentou sobre os custos, né, de você produzir um infoproduto, que são muito inferiores a você montar um produto ou uma empresa fora do mercado digital. A gente já fez essa alusão e a gente sabe que para montar um infoproduto é muito mais barato, né? Então você tem ali a sua experiência, as suas horas e algumas horas de produção, embalagem daquilo que você está predisposto a comercializar e o tráfego, que é a propaganda para fazer chegar mais rápido no seu público-alvo. Exato. Então você já vê que por conta disso a precificação é especulativa. Aí entra um ponto. Como que eu precifico então? Eu dou uma olhada na concorrência. O que a concorrência está vendendo, o preço que ela está vendendo e a entrega que ela faz. Meu concorrente ele tem 2 encontros a mais que eu e tem uma baita produção e já tem nome. Tá vendendo por R$3.000. Pô, então, já que ele tem um pouco a mais e tem nome, talvez eu vá jogar pela metade? 1.500? É especulativo. Aí você vai avaliar, né? Você avalia conforme a sua entrega. Você faz esse processo. Tem gente que, quando é mentoria, faz o custo por hora. Porque mentoria, de fato, tem um custo que é o custo por hora, igual consultoria. Então, eu tenho 10 encontros com o meu mentorado. Cada encontro de 2 horas. A hora minha tá R$500. Pô, então são R$1.000 a cada encontro. Aí você vai fazendo essa lógica de precificação. Agora, um curso, um e-book, qualquer outro produto consumível na hora, assim, a precificação é mais ainda especulativa. Se a gente entra no lançamento pago, que a pessoa tem que pagar alguma coisa para entrar, acho que a gente falou isso no último episódio, se o meu produto tá... E muita gente erra nisso. Se meu produto de entrada, que é o ingresso pro workshop, o ingresso pro evento, tá R$50, ele necessariamente tem que ser pelo menos 15% do produto. Ou menos, né? Mas nunca mais. Então, por exemplo, tem gente que... Isso aconteceu com um cara que eu conheço. Fez lá o lançamento pago dele. Pagou R$29,90 para a pessoa entrar. É legal. Uma imersão de R$29,90.
Quanto você acha, quero que você chute pra mim, quanto você acha que era o preço final do produto? Na imersão, o cara fez o lançamento dele, quanto era o preço do produto? R$500? Não, aí ele, flopou, esse lançamento flopou um pouquinho. Pouquinho, digo, porque vendeu umas 6, 7. 12 pau e meio. Nossa. Só que tinha, 200 pessoas lá. Então, por isso que flopou. Não faz sentido você comprar uma entrada de 29, traindo um monte de gente que tem dinheiro até pra pagar 3 mil. Mas ele até ele se sentiu atraído por causa dos R$29. Pra aprender por 29. Pra depois oferecer um aumento de 12,5. É difícil, sabe? É difícil. Mas ele vendeu alguns. Ok. Se ele tivesse vendido um outro produto intermediário, por exemplo, vendido por 4, 5... teria convertido mais. Teria convertido mais e, posteriormente, fazia essas pessoas subirem. Fazer a ascensão de cliente. Pronto, já resolveu. Então, aí você aumentou sua precificação. Aumentou sua conversão. Mexendo no pilar de precificação. Então, ou seja, a gente sabe, e a gente já falou disso também, que o mercado digital, ele proporciona muitos testes, né? Então, o preço também é um desses testes que você vai fazer em algumas questões. Melhor testar com produtos com valor agregado menor, onde você não vai ter ali muito flop, né? Onde você pode testar o valor, se estão dispostos a pagar ou não, para você poder, lá na frente, precificar um produto mais bem estudado, mais bem avaliado, para você colocar um preço justo e que você também vai aumentar o volume de conversões. E a precificação do produto dele, 12,5, eu tava pensando no caso dele, não é ruim. O produto dele tá bem precificado. É um posicionamento. É um posicionamento. Só o momento de venda que não foi bem feito. Sim, ele como você mesmo sugeriu. Ele poderia ter lançado um produto intermediário, poderia ter convertido muito mais e depois ele vendia esse produto. Mas às vezes o cara também ele não tem o produto final ali, ele só tem aquele de 12,5. Sim. Né? Ele fez uma estratégia que foi equivocada, que foi ter lançado ali lançamento pago? O lançamento pago com R$29,90 e depois já pular para 12,5. A estratégia dele talvez tenha sido errada, porque se ele tinha um produto de 12,5, talvez ele poderia ter uma estratégia diferente de lançamento anterior ali que pudesse galgar para ele poder valorizar melhor os 12,5, já e preparar melhor o público dele para pagar os 12,5. Sim. Né? Um exemplo, eu fui agora no Discovery do Leandro Ferrari. Não foi agora, foi há 2 meses, acho. O ingresso é 1.750, lembrar desse valor. Ele vendeu lá o Scale, que é 35. 35, 1.750 por 35 mil, quantos porcentagem dá? 5%. É 5%, então é ali bem abaixo do 15%, por exemplo, mas já é high ticket. Se eu tô pagando 1.500 para estar no evento. Beleza, eu curto o evento de boa e vendo meu produto 35, se a pessoa quiser. Porque os 35 não é 35. É 12 vezes de 3.500. A gente tem que lembrar disso, tá? Fora isso, né, de você ter que calcular o preço, também pode avaliar a estratégia da quantidade de parcelas que você vai vender, porque isso pode ser um atrativo. Sim. A pessoa pode não ter os 35 mil para pagar à vista, ou você dá até uma condição diferenciada para ela poder pagar à vista com um desconto maior, ou parcela em 10, 12 vezes no cartão. Exato. Então facilita a entrada ou a compra daquele produto. E a maioria das pessoas usam o valor parcelado como visualização do produto. A gente está colocando aqui produtos com valor agregado muito alto. Muito alto. Né? Mas a gente pode baixar esse valor para produtos de entrada ou produtos menores e a estratégia é a mesma. Então, enquanto 35 mil dividido em 10 parcelas de 3,5, poderia ser um produto de 3.500 em 10 parcelas de 350. Sim, sim. Né? Você vai ter também ali um aproveitamento melhor de quem não pode desembolsar aquele valor à vista, então ele facilita quando ele percebe que ele pode pagar aquilo parcelado, né? E o brasileiro adora parcela. Exato. O brasileiro adora. Um ponto importante só para você entender, tá? Você que tá aí, que não conhece direito as plataformas, eu falo aqui, parece que é sem juros, mas é com juros, né? Porque o preço é 35, são 12 de 3.500. O 10 vezes, ele na grande maioria das vezes não vai ser sem juros. Nunca é sem juros. Porque como funciona? A maioria das plataformas usa esse 12 vezes pelo valor dividido por 10. Porque ela tem um juros que acumulado no 12 fica 20%. Então as pessoas pagam 2 parcelas a mais. Se você oferece um produto sem juros, é porque você está pagando os juros e entregando ele para a plataforma. Se eu quero vender algo de 35, faço 10 de 3.500,
Eu tô vendendo sem juros. Eu tô absorvendo juros. Você tem até lá na criação do produto, você vai ver lá na plataforma, absorver juros. Você vai estar pagando aí por volta de 16, 17, é um pouco menos, já que você está pagando. 16, 17% de juros. Aí você tem que calcular o seu produto com esse 16, 17 de margem para você oferecer ele sem juros para o cliente. Só que é você que está pagando juros. Então, a gente tem que lembrar desse processo de configuração também. Então, acho que preço é muito matemática. Então, você tem que estar preparado para fazer cálculo, fazer alguns testes, né? Avaliar o mercado, ver quanto é que estão cobrando para você também não colocar um preço muito acima Sim. do seu concorrente e também não muito abaixo. Aí vai depender também da qualidade do que você está entregando. E você conhece o concorrente, ou se você conhece o concorrente, né, você sabe como ele entrega. E aí você avalia a qualidade do que você vai entregar, se está ali alinhado, se está mais ou menos no mesmo nível, ou se está muito superior. E aí, mas você não tem a audiência que ele tem, já o reconhecimento que ele tem, você vai ter que cobrar mais barato. Porém, a sua entrega é melhor, né? Então você também não baixa tanto o valor para poder colocar um produto que é até melhor do que o concorrente está entregando. Exato. Aí você tem que caprichar na estratégia de venda, no que você vai anunciar, em como você vai embalar esse produto e como você vai oferecer para aqueles que comprariam do teu concorrente, levar em consideração comprar o teu. Porque você concluiu ali, nós vamos falar desse pilar também, que é copywriting, né? Sim. Que aí você tem os textos que você vai usar, que podem ser muito mais assertivos ou menos assertivos, que vão facilitar a sua conversão também. Uhum. Inclusive, você falou algo, me lembrou um exemplo. Tá tendo agora, nesse momento, uma guerra de gigantes, né? Que é o Ultra Infinity Ultra Oferta Infinita, alguma coisa assim, que é do Thiago Nigro, Perini, Érico e Ladeira. É, o galerinha lá. Ó. Eles 4 se juntaram para vender. E aí, em competição com isso, tem a Década Milionária, do Pedro Sobral, Priscila Zila, são 10 pessoas ali fazendo um produto. E eles estão em atual briga de Black Friday. Tá? Foi agora do Érico Rocha, vai ser daqui a pouco Década Milionária. E o que a Década Milionária tá batendo? Falou, ó, nossa oferta vai ser melhor. Seja o que eles colocarem, nós vamos fazer bem mais barato. Bateram no pilar de precificação. Falando, olha, você vai comprar o deles, eu vou oferecer muito mais. São 10 profissionais juntos oferecendo um monte de coisa. E a nossa oferta vai ser melhor. Você lembra do Carrefour, da Casas Bahia, Magazine Luiza? Cobrimos qualquer oferta anunciada pela concorrência? Isso, boa. É isso no mercado digital, né? Então, se você tem uma oferta melhor, eu me lembro muitas vezes do supermercado, né? De um tiozinho chegando ali com um folhetinho do supermercado concorrente e falando, ó, esse produto aqui. E quando eu pegava no caixa uma fila onde tinha um senhorzinho com os tabloides da concorrência... Caraca! Né? E você já ia para outro caixa, porque ele ia parar ali, ele ia pegar a bolacha e ia falar, ó, aqui, ó, no outro supermercado tá mais barato. E aí o Carrefour tinha que cobrir aquela oferta. No mercado digital é mais ou menos parecido. Então, se você negociar ali, vai abrir um chat, né, um WhatsApp, você vai entrar numa conversa e vai falar, olha, o cara prometeu ali que é mais barato que ele cobre a oferta. Então, ele vai ter que cobrir a oferta. Então, vai ter que alterar o carrinho, vai ter que fazer um preço mais barato, vai ter que viabilizar, porque ele prometeu isso aí. E aí, cabe a você ter essa segurança, essa firmeza de poder se colocar nessa situação de concorrência onde você cobre qualquer oferta anunciada. O pessoal esquece que as estratégias de marketing tradicionais funcionam muito bem no digital também. Por isso que nós estamos aqui, né? Exato. Então, eu acho que trazer o mercado tradicional para o digital, para quem já estava, e a gente comentou isso também, no mercado tradicional, já conhece estratégias de vendas no mercado tradicional e agora está migrando para o mercado digital, ele vai adaptar essas estratégias, ele vai ter uma criatividade ali para fazer essa migração e com certeza ele vai ter uma conversão muito alta. Sim. Porque estratégias do mercado tradicional não mudam muito em relação ao mercado digital, só é digital. Só tá em outra praça. Exatamente, Dos 4P só tá em outra praça. É outro mundo, mas a pessoa que vai comprar continua sendo alguém que tem um cartão de crédito do outro lado ou que vai fazer um Pix, Exato. uma pessoa, um ser humano. Exatamente. E interessante nesse ponto também, só para poder concluir ou não agora o pilar de precificação, mas para você que não tem um produto ainda e vai querer lançar e fala, putz, eu não sei qual é o meu produto. Ou tá lançando algo inovador, um micronicho, não tem como avaliar a concorrência, aí você tem que avaliar o comprador. Não sei se você lembra, você que tá vendo, se você acompanhou os outros episódios, eu falei de lançamento semente e o lançamento semente para validar o produto.
Na hora que está no grupo, você tem que fazer uma pesquisa com seus clientes que estão lá. Fez um lançamento pago? Pede um formulário em seguida. Pede no formulário, principalmente, renda, se é no nicho financeiro, tem quanto dinheiro guardado, etc. Para você descobrir a quantidade de dinheiro que a pessoa tem. Tem uns que tem quanto você investiria em educação nesse momento. Pô, o cara colocou lá 650. Pô, você sabe que você pode cobrar 650. Entendeu? Você segue nessa loja. Você tem que fazer um cálculo referente ao que o seu público pode comprar. A precificação também está envolvida nisso. Que nem falamos, como não está diretamente envolvido no custo de produção, tem que ser no quanto o seu cliente pagaria. É um dos aspectos mais importantes hoje na precificação. Então, fazendo tudo certinho. Então, a gente pode pular para o próximo pilar, Qual? Que é o público-alvo. Né? Então, você acabou de falar que depois do preço, né, ou pelo menos para você poder elaborar o preço, você precisa saber quanto o teu mercado e o teu cliente está disposto a pagar. Ou seja, você tem que conhecer para quem você vai vender o seu produto. A pessoa, a classe social, o nível sociocultural que ela tem. Então, você precisa estudar o público-alvo para você saber quanto ele estaria disposto a pagar, para você também levar em consideração na hora de precificar. Exato. E aí, esse ponto de público-alvo, ele está muito direto no pilar de posicionamento mesmo. É como você posiciona a sua marca. Você tem que lembrar disso, porque na hora que você vai fazer o lançamento, você vai fazer tráfego pago principalmente, você coloca ali dentro os dados do seu cliente. Segmentação de interesses do público. Aí você coloca lá os interesses. Segmentação de renda, segmentação demográfica. Se eu coloco lá para vender em bairro nobre de São Paulo com renda acima de 15, eu sei que eu posso cobrar mais caro. Eu sei que o meu posicionamento tem que ser referente ao pessoal que paga a coisa mais cara, entendeu? Vamos lá, de novo, trazendo isso uma alusão ao mercado tradicional. Então, se você vai montar uma loja, por exemplo, numa rua do centro da cidade e vai montar uma loja numa rua nos Jardins, né? Então, você já está ali escolhendo, de alguma forma, o público, porque não é a mesma pessoa que compra numa loja no centro da pessoa que vai a um Iguatemi ou que vai aos Jardins, não, que vai a um bairro mais nobre. E na internet é a mesma coisa. Então, você vai ter as mesmas estratégias, você vai definir qual é o público, qual é a característica do teu público. E por isso que a gente vai deixar o posicionamento por último, porque o posicionamento é a embalagem de tudo isso que a gente está falando. Porque depois que você estudou o público, você viu para quem que você vai lançar, qual é o nível de preço que esse produto vai ter, e que você vai calcular de acordo com a disposição do público que você escolheu tem para pagar, né? A gente vai começar a ter já algumas estratégias em relação à venda ou às conversões que esse produto vai ter. Uhum. De fato. E eu acho que o legal, a gente vai chegar lá também, mas no seu exemplo do Jardins ou do centro, a estética, a embalagem de tudo é muito importante. E a gente vai ver isso, como que eu vou fazer isso no produto. Mas é um dos pontos muito importantes também. Você tem que mostrar aquela lógica mais para os Jardins, mais luxuosa, etc. Se eu faço uma loja luxuosa no centro, eu vou muito provavelmente afastar cliente. Falar, putz, aquele negócio é caro, não vou comprar. É a mesma lógica no digital também. Você colocar embalagem num produto é o que a gente também comentou em outros episódios. Uma embalagem num infoproduto é como uma embalagem no supermercado. Você vai pegar uma embalagem num papel especial, ela tem um valor agregado muito maior do que uma embalagem num papelzinho ralé, um papelzinho mais fino. A gente fala até de um folheto, né? Então, o próprio material de publicidade, ele agrega valor. Então, se a diagramação está bem feita, se o design daquilo está bem produzido, bem, né, desenhado, é diferente de um design feito de qualquer jeito, né, sem um pensamento, sem um profissional envolvido. Então, tudo isso, na hora de você precificar, você pode dar um tiro no pé. Mesmo o seu produto tendo um conteúdo excelente, mas você fez uma embalagem Casas Bahia, né, aquilo pode desmerecer o valor que você está cobrando. Sim. Então, tudo fica adequado quando você começa a tomar as decisões estratégicas para poder desenvolver um produto ou mesmo precificá-lo e colocá-lo no mercado para um público adequado. Tudo tem que estar adequado, né? Então, a gente falou de simplicidade do mercado digital e a gente não quer que você comece a ficar com certos receios, com alguns medos em relação a essas técnicas que a gente está passando aqui. Mas a gente está colocando de uma forma para você levar em consideração algumas coisas que são
raciocínios, pensamentos. Você pode não entrar com a qualidade máxima em tudo, mas de acordo com o que a gente está comentando, pelo menos levar em consideração os tópicos e os pilares que a gente está apresentando aqui. Sim. Porque isso vai ser importante para a sua conversão lá na frente. Né? Se você não levar em consideração isso, quero levar um produto, vou colocar qualquer preço, vou lançar para qualquer um, né? Eu não sei quem que vai comprar, então você não estudou, não sabe nada e vai botar para vender? Pode ser que você venda. Pode ser que você venda, mas se você estudar um pouquinho, né, e fazer essas adaptações, esses ajustes, a probabilidade de você vender e converter muito mais é muito maior. Exato. É muito maior. E aí a gente definiu o público, definiu o preço do produto. A gente já sabe quem mais ou menos vai comprar, ou pelo menos quem a gente quer que compre esse produto. Para onde a gente vai, Sandro? Olha, eu acho que agora, já que a gente até falou do exemplo da Deck da Milionária, pro pilar de copyright. Nesse pilar é muito importante porque é ali onde, se eu falo com um determinado público, se eu tenho um determinado preço, a minha copy tem que estar alinhada com isso. Eu não posso fazer uma copy que não esteja alinhada com o preço que eu busco. Lembrando que a copy também, ela é o que vai trazer a pessoa, ela vai ler, vai entender o produto, ela vai entender qual é o processo de transformação do produto e também se conversa com ela. Então vamos lá para uma tradução, porque copywriting Isso. tem muita gente que não entende o significado dessa palavra no mercado digital, porque ela, há muito pouco tempo atrás, era conhecido como redação. É verdade. Redação. Quem fazia era um redator. E continua sendo o mesmo profissional, só que hoje o nome mudou. Então, já meteram o nome, a palavra em inglês, né? Copywriting. E aí começaram a reduzir, como também é moda no Brasil, né? Virou copy. Só copies. Então o redator virou os copies. Quem que é o copy? É o fulano, o copy, que não é o Robocop. Né? É o redator que vai criar as frases ou vai criar os textos para você vender o seu infoproduto. Pode ser você mesmo. Exato. Você conhece o seu produto, você conhece o seu público, e você conhece a linguagem que ele entende, ou pelo menos a linguagem que ele se sente mais à vontade para consumir o seu conteúdo, você vai ter mais facilidade para escrever essa redação que hoje é conhecida como copy. Né? Então você vai ter mais assertividade nos textos, nas palavras que você vai usar para poder vender o seu infoproduto. A copy, eu sei que no mundo de AI, como hoje, muita gente não contrata um copywriter. Usa somente a própria ferramenta. O GPT, o Gemini, tanto faz, tem vários aí. Só que eu vou defender aqui a profissão de copywriter nesse momento, de redator. É muito diferente, hein? Porque é diferente. Mesmo que esse rapaz ou essa mulher que esteja fazendo use AI. Ela vai poder tanto direcionar a AI, como revisar o que essa IA fez para ver se está em conjunto com a autenticidade do expert, do produto. E outra, se está dentro das normas do Facebook. Isso é muito importante. Tem coisa que você pode falar que o Facebook não vai gostar, pode bloquear o seu anúncio, tá? Então, copywriter é muito importante. Eu realmente acredito na profissão, mesmo com tanto IA por aí. Porque o expert, na maior parte das vezes, ele não é ligado na copywriter como um copywriter no copywriting, como um copywriter profissional é. Ele sabe como atrair, ele sabe qual estratégia usar. Eu, por exemplo, eu não tenho um copy. Eu sou o copy dos meus projetos, eu não contrato nenhum. Mas é porque eu já tive tanta experiência com anúncio, redação, copy mesmo, sei mexer na IA, sei as estratégias. Eu já falo lá pro chat, o Gemini, eu tenho usado mais o Gemini ultimamente. Faça copy referente a isso, eu mando, peço para ele fazer perguntas do produto para ser mais assertivo, mando os instrumentos, as coisas que eu tenho, as artes que eu tenho, ele vai analisar tudo e eu falo, faça conforme a estratégia AIDA, por exemplo. Ele vai fazer uma copy para mim, conforme a estratégia AIDA. Eu vou olhar e falo, putz, eu vou trocar isso aqui. Que estratégia AIDA? Explica. AIDA. É uma estratégia chamada... AIDA estratégia. Se chama atenção, interesse, desejo, ação. Por isso que é AIDA. Então você tem 4 pilares muito importantes nessa copy, que vai chamar a atenção, vai fazer o interesse no cliente. Então, que nem o último projeto que eu fiz. Sua poupança é uma armadilha. Pô, essa foi a atenção. Por que essa poupança é uma armadilha? Aí eu já aponto embaixo. 5 passos para você sair da poupança, investir de verdade, renda fixa, fazendo render e tal. Pô, legal.
Por que eu quero fazer isso? Rendendo 5 vezes mais, seu tal, já explico por que render é melhor, vai dar desejo nele. Logo após isso, segue ali o checkout de compra, levo ele a fazer a ação, entendeu? Então, Ou seja, não é um texto criado aleatoriamente. Não é, ele passa por Ele tem técnicas, ele tem fases. Exato. Ele tem ali todo um roteiro para você poder escrever. Exatamente. E se você fizer isso também de forma própria, você consegue. Como o Sandro colocou, a técnica do AIDA aí, tem outras técnicas também que você pode usar, mas assim, você pode criar a sua. Testando, você tem ali a sua própria metodologia para poder criar um texto que converte. Porque é no copyright que está realmente um segredo de uma boa embalagem, principalmente para despertar a atenção de quem você quer vender o teu produto. Se você fizer um texto que espanta esse público, você não vai vender. Se você usar uma linguagem errada para o público que você escolheu, você não vai atingir também. Então, essas técnicas, elas estão aliadas. Parece complicado, mas não, é simples. É só você ver e fazer um checklist ali, põe vai validando, vai check. Ok, tem ali essa característica. Ok, teve, aí você publica. Exato. Então, como eu venho falando e insisto, é bom você pensar um pouco, avaliar e planejar. Não sai fazendo as coisas sem carinho, sem atenção, sem amor. Sai fazendo de qualquer jeito. Então é parar, avaliar o que você está fazendo, ter um pouco de atenção ali um pouco maior. Não vai fazendo de qualquer jeito. Seja o produto que você for lançar, tenha realmente um pouco essa fase de planejamento e não vai para o fazejamento, que é onde muita gente acaba errando, porque vai para o fazejamento. Eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso vender, preciso. Então você vai para o fazejamento sem nenhum tipo de planejamento e acaba dando tiro no pé e não vende mais, porque você não parou ali 2 horinhas para poder refletir a respeito da qualidade do que você está construindo. Boa. Inclusive, copy não é só... Muita gente acha. Não é só na descrição do post, não é só o roteiro do vídeo que você faz e não é só a landing page também. Copy também é muito importante durante o processo do lançamento. Do direcionar da aula, nas próprias CPLs que você faz, que é o conteúdo pré-lançamento, são os vídeos, etc. Você segue um roteiro muito bem feito. E o roteiro mais importante nesse momento é o pitch. A hora do pitch, a hora que você vai vender no lançamento é extremamente importante. Fala mais uma palavrinha aí para você poder traduzir. Pitch. Não é o Brad Pitt. Pitch é o discurso. Discurso de venda. É o discurso de venda, é aquele texto mesmo que você vai falar pronto para convencer as pessoas. Exato. Eu lembro que na minha época de startup, eu tentei criar uma startup, tudo tinha lá, etc. E eu tinha que fazer um elevator pitch. O pitch do elevador. Pitch do elevador, famoso pitch do elevador. Porque é quando você encontra um investidor em algum prédio, você tem ali o tempo do elevador chegar no andar dele. De um andar pro outro. Para você explicar o que é o seu produto. É um pitch assim que você consegue restringir de fato o que é o seu produto. É bem legal. Nessa época era bem da hora. Obviamente, não é um elevator pitch que a gente faz nos lançamentos. É o que a gente colocou muito também estruturado. No mercado tradicional da propaganda, são os meios de comunicação de massa, que você sempre tem um custo muito elevado para você colocar uma mensagem ali. Então, pegamos, por exemplo, um outdoor, onde você tem ali o custo de alocação daquele espaço, 9x3, para colocar sua mensagem ali. Não adianta você querer escrever um pitch. Você falou algum tempo médio, não falou? Falei também, 5 segundos. Isso. Né, de atenção. E na televisão você tem comerciais de 15 segundos, no YouTube mesmo você vai pegar ali... 5 segundinhos. Uns 5 segundinhos do comecinho, 3 segundos em algumas questões. A maioria é 5 segundos. Então, você consegue convencer o seu cliente em 5 segundos? Se você conseguir, você tem já uma boa perspectiva em relação à conversão. Exato. Tá? Porque você prendeu a atenção dele em 5 segundos e aí se você conseguir conduzir ele com o seu texto, com o seu pitch, né, de uma forma bem inteligente, você vai conduzindo ele para o carrinho, com certeza. E o copy, é como o Sandro falou, ele vai participar em todas as fases do seu processo de venda. Desde de despertar o interesse até o convencimento, depois ali até no carrinho, se você quiser vender alguma coisa adicional. O pitch vai ter pitch para sempre. Então, se você também não é um redator e não pode contratar alguém para poder fazer as copies para você,
você vai ter que desenvolver essa habilidade também. E você pode escrever as copies de acordo com a forma como você fala. A sua própria linguagem, e é o que você vai colocar no seu produto, é como você vai conversar com o seu público. Então você vai começar a escrever isso ali nos seus posts e vai começar a ter um tom de voz. Exato. Tom de voz que é o seu tom de voz. Aí tá chegando no posicionamento. Estamos chegando, a gente já vai chegar lá. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que você conhece, Ed, mas eu não vou falar aqui. Se você quiser saber, tá muito curioso, você tem que comprar a mentoria Vendas. Tô zoando, não tem. Ainda não. Mas, nesse caso, ó como o pitch influencia muito na conversão para baixo também, tá? Ela fez lá o lançamento certinho, tá tudo dando certo. Ela decidiu que o preço do produto seria R$6 mil. Definiu o preço. R$6 mil a mentoria. Beleza. Durante a aula, uma parte da aula, olha o que ela fala. Que eu mudei minha vida, etc. Eu fiquei, assim, liberta das dívidas. Eu parei de usar cartão de crédito. Nunca mais usei, eu me senti muito liberta. Você também vai se libertar de usar cartão de crédito. Nunca mais vai usar. É bom demais não ter essa posição presa no cartão de crédito. Beleza, ela falou isso na aula. Chega no pitch, ela oferece lá bonitão no cartão de crédito 12 vezes 600. Incongruência, essa é a palavra. E na hora da venda, na hora que os closers foram entrar na venda para pessoas que ficaram de fora e não compraram na hora, que foram poucas, teve 3 objeções falando, a Amanda falou pra eu me libertar, eu não tenho como pagar e eu não vou poder... poder... 12 vezes no cartão. Eu não vou poder parcelar porque eu tô seguindo o que ela falou. Eu falei, filha da mãe. E é um problema. É um problema porque, de fato, ela deu munição pra objeção. Onde, ao contrário, o pitch você tem que matar a objeção, não criar objeções. A não ser que ela desse uma condição pra pessoa comprar à vista de 90% de desconto. Aí sim, é tipo assim, olha, não vá pro cartão de crédito. Pior que não, porque era 6 mil ou 12 de 600. Então, ou seja, não tinha explicação. Aí, entendeu? O pitch é um problema. Então, você esquece, aí no pitch você joga contra você. Você joga contra o seu patrimônio e acaba se prejudicando na conversão. Você mesmo está dando arma né, para não fechar essa venda. Então, o copy, gente, é algo muito importante. Além da embalagem, você escrever a comunicação ou falar o que tem que ser dito de uma forma correta é muito importante. Sim, exato. Muito importante. Então, a gente sabe desse pilar também do copy. Agora vamos para o próximo pilar, que é... Vamos para a autoridade. Já que o posicionamento vai ficar no último, né? Autoridade é uma palavra interessante. Exato. Autoridade. Quem tem autoridade? Né? Quem tem autoridade? A autoridade é um título somente? Nem sempre, mas a autoridade é aquilo que te convence a comprar pela pessoa. Isso é importante. E a autoridade, ela pode ser tanto dada por números, tanto dada por portfólio, por produto, de fato entregue, por qualidade. Tudo isso entra como autoridade. Autoridade comprovada ainda é melhor, mais fácil de você realmente assumir como autoridade. Uhum. Porque você pode falar que você é polícia, mas se você não mostrar, né, a sua credencial ali que comprova que você é um policial, exato. Né, você não tem autoridade suficiente para atuar ou fazer da sua área, da sua especialidade, né, como se você estivesse dirigindo sem habilitação, vamos falar assim. Né? Então, autoridade é algo que te põe numa situação de respeito diferente de alguém que não tem. Né? Então, você pode estar começando um negócio hoje, vai ser difícil você ter uma autoridade. Então, você vai ter que construir. E como é que se constrói a autoridade no digital? Isso é um dos pontos muito importantes de gente que sempre pergunta para mim. Fala, mas como é que eu vou colocar? Porque um dos pontos de autoridade é número. Então, eu tenho lá, 5 mil alunos no mundo todo. Legal, mas eu não tenho nenhum. E aí? Mais de 10 milhões faturados no digital. Legal, mas eu faturei nenhum, e aí? Você tem que criar esse número. Qual é o número? Qual é a sua autoridade? Qual é o seu número? Então, vamos lá. Se você não tem faturado no digital ainda, se você não tem aluno, se você não tem o que geralmente seus concorrentes colocam na bio... Tá começando agora, tá no zero. Você tem alguma autoridade. Eu tenho 5 anos de experiência no... Aqui mesmo, quando eu me apresento, ou me apresentei no primeiro episódio... Eu acho que eu falei, tenho mais de 4 anos de experiência no digital, etc. Passei por 2 das maiores plataformas. Isso são números. São números que comprovam a minha autoridade. E assim vai indo, entendeu? É normal. Uma vez eu tava com o projeto do Sérgio Sacani, do Space Today, se você conhece, o Sérgio dos Foguetes, sabe? Sim, sim.
E ele tava patinando um pouco as vendas do Space Today Plus, que é de entrada. Ele tem a pós-graduação e ele tem o produto de entrada, que é uma assinatura, Space Today Plus. E tava patinando. E ele tem muito alcance orgânico, e muita gente chega lá e não acompanha. Eu falei, olha, a primeira coisa que você tem que fazer, vamos ver a sua autoridade. Pô, você é o Sérgio Sacani, você tem autoridade. Mas para vender um produto, será que você tem? Ou só para falar sobre astronomia você tem? E aí, o Instagram dele era bem, como posso falar, era simples, parecia amador. Por exceção do número, tinha lá 1 milhão de seguidores, mas parecia amador. E eu fui lá, tava lá com ele em Floripa e falei, olha, primeira coisa, vamos mudar essa bio agora. Coloca, quantos alunos você tem? Ah, putz, eu tenho bastante e tal. Então coloca isso aí agora, coloca número 1 canal, blá, 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 blá. No dia seguinte já tava mudada a bio dele. Acho que até hoje tá no mesmo discurso. E é bem interessante acompanhar isso, porque é um dos pilares de autoridade. Mesmo o Sérgio sendo o Sérgio, ele não tinha especificado a autoridade dele. E agora os 4, né, o da Ultra Infinita lá, que o Thiago, o Nigro, o Bruno, o Érico e o Ladeira, fizeram um videozinho com ele também. E batendo na mesma tecla, só que não mais o da Bi, porque já passou, né? Mas forçar autoridade na venda de produto digital, que o Sérgio ainda patina. Eu já não tô mais no projeto dele, mas ele ainda patina nesse assunto. E aí tá lá, tá no vídeo, tá bem legal, até indico você assistir. Porque você aprende isso, porque o Sérgio, mesmo sendo grande, ainda assim patina nesses aspectos. Então é interessante você olhar como alguém grande pode melhorar a conversão, que é exatamente o que a gente tá falando hoje. Dá uma olhada nesse vídeo aí. Mas deixa eu procurar aqui, enquanto você... Eu vi que você tá porque você pega realmente essa questão de autoridade, e autoridade bem trabalhada, ela, na comunicação, na embalagem, no copy, você consegue realmente transferir essa autoridade para que o público reconheça ela de uma forma mais fácil. Então, como o Sandro falou, esses números que você tem, que você possui para começar um negócio, são muito importantes para você ir construindo essa autoridade. Porque às vezes você vai ter outros números com o tempo. Mas que números você tem hoje? Né? Quantas pessoas você já atingiu com o produto que você quer vender? Né? Qual a experiência sua na prática? Eu me lembro de uma outra situação que a gente vai costumar... E eu tenho esse costume de trazer metáforas, né? Então, a metáfora do currículo agora. Então, você manda lá um currículo boa. E você bota ali no currículo onde você trabalhou. E aí, a gente pega um currículo para avaliar e você percebe ali que a pessoa passou ali 3 meses numa empresa, 2 meses na outra, né? Mais 3 meses na outra. Qual é a sua autoridade em relação ao que você está prospectando com essa vaga? A sua autoridade é tipo, você conhece muitas empresas, já trabalhou para tantas e que você fez uma pesquisa e você tem autoridade? Não. Então, esse currículo acaba perdendo a autoridade. Então, você tem que ter ali uma história, né, de sucesso, por menor que seja, onde você passou pela sua vida. O seu passado, ele sem dúvida nenhuma, essa história que pode ser o começo da sua autoridade ou da sua construção de autoridade. Se o seu passado foi ruim, meu irmão, se você deixou marcas negativas, a sua autoridade vai ser nessa linha do negativo. Ele é vagabundo. Não, mas tem que tomar cuidado para não sair assim também. Pois você tem que tomar cuidado. Porque se você não tem autoridade também, não quer dizer que você também não possa vender algum produto. É aquilo que a gente falou, você vai vender um produto que não vai botar a sua cara, você não tem autoridade nenhuma, mas você tem ali ideias, você é criativo, você pode lançar um infoproduto que não precisa colocar a sua pessoa ali, a sua marca pessoal no negócio. Você, como a gente falou no primeiro episódio, você pode vender ali 100 frases para falar italiano numa viagem. Sim. Onde você aparece? Em lugar nenhum. Você não é nem um italiano fluente. Nem precisa. Que morou na Itália. Você está oferecendo 100 frases para você se virar na Itália com o idioma. Né? Então, assim, tudo que a gente está falando aqui é relativo. Você tem que pensar, planejar e desenvolver ali com carinho, você vai conseguir vender mesmo sem ter autoridade. Tudo é personalizado. Sim. Tudo. Então, eu não posso seguir um roteirinho de como eu vou ter tal coisa, porque às vezes não funciona exatamente para você. Tudo é personalizado. Sua autoridade também. Às vezes, tem até alguns pontos de autoridade que saem pela culatra. Então, 20 anos de experiência no mercado. O cara vai ver e você, 20 anos de experiência e ainda tá pobre. Tipo, sabe? Complicado esse ponto. Você tem experiência no que você fala,
Mas por que você, então, está ensinando os outros a ganhar tantos milhares com isso e você ainda não conseguiu? Se é um médico falar sobre saúde, a hora que desliga a câmera, você acende um cigarro. Exato. Então você tem que tomar muito cuidado com coisas que podem sair pela culatra. E muita coisa sai. É a palavrinha incongruência, que é aquilo que você fala, mas não é aquilo que você pratica. Exato. Então, se você é uma pessoa que está operando com incongruência nas suas comunicações, nas suas embalagens, nos seus copies, você corre um risco de ser revelado, né? Num futuro muito em breve. Na internet hoje é muito rápido, né? Sim. Então, você está falando de um assunto, mas você na prática faz outro, você vai cair com uma velocidade muito ligeira. Então, tem que também tomar cuidado com isso. E um dos pontos de autoridade é o seu portfólio. Porque se você está iniciando agora e você vai iniciar com uma nova página, você não tem muito conteúdo ainda. Você não tem nem conteúdo e nem número para comprovar a autoridade no sentido de seguidores, etc. Também views, por exemplo. Mas se você tem um conteúdo muito bem feito para ser o seu portfólio digital, a gente já falou sobre isso aqui também, Sim. É importante você ter. Isso ajuda demais na conversão geral, porque a pessoa que ela viu no tráfego e não entrou direto, e muita gente faz isso, não entra direto, mas verifica o perfil primeiro, medo de golpe, ou se vale a pena, ou se você é bom mesmo. Ela vai entrar no seu perfil, vai ver, putz, é novo, tá, já quebrou ali. E vai ver o conteúdo. Se o conteúdo for ruim também, ou não tiver, pronto, ela não vai comprar seu produto. Se ela entrar, ver os numerinhos ali sim e tal, mas entrar ver o seu conteúdo, ver que você tem um Reels ali, falando bem, explicando bem, tendo autoridade sobre determinado assunto, principalmente sobre aquele assunto que você quer vender, pronto, mudou na hora. Ela já vê que, putz, esse cara só não é conhecido ainda, mas é bom. Entendeu? Isso é importante e também a gente pode considerar como uma técnica de vendas. Então, a sua apresentação, a sua eloquência ali para poder falar, a sua simpatia, a sua apresentação pessoal, né, a forma como você fala, as piadas que você faz, tudo isso você pode, né, provocar ali uma identificação com o teu público. E ele gostar de você mesmo sem você ter autoridade, mesmo sem você ter esses números comprovados. A pessoa gostou da forma como você está falando, ela entendeu o que você falou e só por isso você ganhou autoridade com ela. Né? Você já ganha autoridade com esse público que gostou do teu vídeo, gostou do teu pitch, gostou da copy, gostou da forma como você apresentou e aí você já ganhou. E aí é só vender, né? Exato. E esses clientes são bons, tá? Clientes que vêm através de conteúdo seu é bom. Porque já quebrou um processo ali de confiança. Quebrou não, né? Ganhou a gente falou de professor, né? Então você pega, por exemplo, um professor que não está no mundo digital, mas ele dá aula já há 10 anos, 20 anos, e ele é um excelente professor. Pô, se ele calcular quantos alunos passaram pelas salas de aula que ele deu aula, já é um número que pode meio que comprovar uma autoridade. Eu dou aula há 10 anos, já peguei 1000 turmas, de cada turma com 30 alunos, você vai calculando e você vai criando números de autoridade que vão te dar já uma larga vantagem na sua vida digital. Exato. Não é? E é um dos pontos muito bons, a eloquência... Eloquência. Fala que? É que. Eloquência. Eloquência. A eloquência, a didática, até o carinho que você tem na hora de falar. Eloquência é a fluidez, né? Isso. É aquela harmonia ali na hora de passar as mensagens, na hora de falar, emenda ali uma frase com a outra, saboreia as palavras. Oi. Tem um monte de técnicas também que a gente vai comentar aqui no... Que palavrinha gostosa. Morangos. Morangos. Então, o Venda Sim é para isso. Então, você vai ter nesse canal todas essas dicas, um monte de especialistas trazendo tudo que você pode fazer para melhorar, inclusive a sua própria eloquência. Exatamente. E a gente vai partir, já temos aí, então, alguns dos principais pilares para você converter mais as suas vendas no digital. A gente comentou aqui vários assuntos aí. E agora a gente chegou num que você tem tudo. Tem autoridade, já tem o preço, já sabe realmente para quem você vai vender isso. Você já desenvolveu o copy muito bem feito, os seus textos, seu pitch está afinadíssimo. Então tem uma coisa que todo mundo aí está esquecendo nos últimos anos, é o que eu tenho visto no mercado digital e que no mercado tradicional
também esquecem, mas eu posso garantir para você que as marcas que são mais reconhecidas no mercado tradicional são aquelas que têm um posicionamento claro. E se você é uma pessoa que vai para um mercado digital e você vai construir uma sua autoridade, a sua marca pessoal, você não pode fazer isso sem um posicionamento. E o posicionamento é o conjunto de tudo isso que a gente falou, bem organizado, né? Então, posicionar-se, a própria palavra ela já fala um pouco o que é. Então, quando eu me posiciono, se eu me posicionar de costas aqui, e começar a falar, a minha posição de costas ela não é agradável, mas se você tiver interesse no assunto, você vai querer ver o que eu estou falando de costa, ou vai querer ver minha cara, e cabe ao meu talento, à minha criatividade, com esse posicionamento, eu poder chamar a sua atenção. Você lembra daquele, eu esqueci o nome dele, que ele botava um saco de supermercado na cabeça e falava de coisas que aconteciam no mercado dos consumidores, eu não lembro. Ô, louco, não mas conheço, não. os conteúdos deles eram todos produzidos com um saco de supermercado na cabeça. Você não via o rosto dele. E ele denunciava, né, o que estava acontecendo. Mas são posicionamentos onde você vai colocar uma característica sua, você vai ajustar o seu tom de voz, você vai ter a sua forma de conduzir, a sua forma de falar, né, os seus copies vão estar todos padronizados, você vai ter uma identidade visual, um estilo para poder mostrar, para poder se posicionar também com os diferenciais do seu produto, né, os benefícios que você oferece em relação à concorrência. Tudo isso muito bem organizado, muito bem estrategiado, você vai conseguir definir quem é você num post, depois de um tempo, muito bem posicionado, né? A pessoa vai olhar aquilo e falar, é o conteúdo do Ed. Ela vai olhar e vai falar assim, esse aqui é do tipo do Sandro. Então, tem alguns infoprodutores hoje que estão muito bem posicionados no mercado. Sim. Você pode comentar alguns aí, que são pessoas que tiveram uma estrada e chegaram num ponto onde eles se posicionam. E o posicionamento, ele faz com que você venda produtos naquela linha e não mais em outra. Por quê? Porque você se posicionou daquela forma. Você não vende qualquer coisa. Você não fala sobre qualquer assunto. Você se posicionou naquela linha, naquele segmento, na sua própria autoridade que você construiu, e você começou a embalar isso de uma forma padronizada que você quer que as pessoas percebam. Então, se você vê um vermelho e um amarelo, né, identificar com o McDonald's, por exemplo, é muito fácil. Sim. Né? O vermelho da Coca-Cola, com um pedaço de uma letra escrita da Coca-Cola, você já sabe que é da Coca-Cola. Tem também a ideia do semblante da garrafa, da Coca-Cola também. Eu lembro que teve uma época que a Coca-Cola mesmo, ela ampliou o logotipo dela, então a gente falou de outdoor, até para ficar recente aqui na memória, ela colocava um pedaço do logo. E você, no seu cérebro, aquele outdoor tinha 9 metros por 3 de altura, com metade do logo da Coca-Cola escrito, você completava no seu cérebro. Então, ao invés de ele estar 9 por 3, no seu cérebro ele estava 18 por 6, entendeu? Por quê? Que legal. Porque você tem a memória do visual, daquele posicionamento daquela marca, das cores dela, do logotipo dela, de tudo aquilo que marcou ao longo de toda a exposição que a marca trouxe na sua vida, e você completa o logo, né, na sua cabeça. Então, você tem dezenas de estratégias que uma marca bem posicionada usa, porque ela é reconhecida no mercado, ela tem o seu diferencial e ela vai acabar construindo comunidades que vão seguir essa marca e que vão respeitá-la e que vão comprar tudo que ela oferece. É um caso de uma Apple, por exemplo, né? Então, todo um ecossistema de produtos que ela tem tanta confiança naquele posicionamento, ela não abre mão do design, ela não abre mão de determinadas características e que você já gosta. Você já se identificou com aquela marca. Então, você vai comprar uma Harley Davidson, por exemplo. Então, ela tem um exemplo ótimo. Um posicionamento de liberdade, de comunidade mesmo, de quem compra uma Harley, quer encontrar com outra pessoa que comprou uma Harley, que quer juntar com um grupo que comprou a Harley e sair num passeio, numa experiência. Então, você vai posicionando também no mercado digital, que é algo novo. Então, a gente está falando desse último pilar, e a gente deixou por último de propósito, porque é um dos pilares mais importantes para você que quer construir uma carreira no digital
perpétua, que é outro nome que a gente fala. Mas né? ter equity, né? Você quer fazer aí uma carreira mesmo, você quer viver do digital, você quer ter produtos numa esteira, você quer lançar produtos com frequência, você quer que a sua comunidade, que a sua audiência te siga, que a sua audiência participe dos seus eventos. Então você começa a criar esse posicionamento de uma forma muito clara. Quem é você, o que você vende e como você vende. E você não vai abrir mão disso, seus valores. Então é importante que você tenha... a gente fala disso no mundo corporativo já com uma certa idade, né? Porque isso já vem de muitos anos, décadas. Missão, visão e valores de uma empresa. Extremamente importante. Não Coisa que o infoprodutor não tem. O infoprodutor não tá ligado nisso, entendeu? Uhum. Então, visão. Você tem visão? Sabe para onde sua marca chegar? Onde sua marca quer estar daqui a 20 anos, por exemplo... Você tem valores que você não abre mão? Ou se alguém chegar com um valorzinho, ela leva os seus valores? Entendeu? Então, assim, é importante você ter essas definições para que você monte um planejamento estratégico para sua marca pessoal, onde você se posiciona e que com o tempo as pessoas vão reconhecer esse posicionamento e vão se ligar em tudo que você fala. E aqueles que não te interessam não vão te seguir. Porque tem valores diferentes, entendeu? Não se identificam com o seu conteúdo. Então, posicionamento talvez seja um dos pilares mais importantes. Talvez não é ele que vai definir rapidamente os resultados das suas vendas. Mas a médio e longo prazo, ele vai determinar se você vai sobreviver por muito tempo no mercado digital ou não. É interessante a gente lembrar uma coisa, tá? Desse posicionamento. O que a gente acabou de dar de exemplo, as grandes empresas que a gente usou de exemplo, elas têm esse posicionamento mais aportado em conceitos de brand, de marca. Só que no infoproduto, o infoprodutor em si, nesse mercado, 98% quem vende não é a marca, é a pessoa. A pessoa em si é uma marca. A gente tem que lembrar que a pessoa em si é uma marca. Ela pode ser, né? Ela pode ser uma marca. Todo o processo dela você vai lembrar dessas empresas, vai aplicar, só que tem algo a mais do que essas empresas não têm, que é posicionamento pessoal. Uma marca, por exemplo, ela não tem um posicionamento, na maior parte das vezes, né? Hoje está sendo um pouco por causa dessa polarização. Mas uma marca não tem posicionamento político. Uma marca não tem um posicionamento religioso. Uma marca não tem posicionamento... Agora eu dei 2 exemplos pessoais aí. Mas não tem gosto, sabe? A marca não tem isso. A pessoa tem. E a infoprodução sofre disso. O posicionamento na infoprodução, de forma pessoal, individual, é o Érico, é o Thiago Nigro, é você, é o Sandro Filho, é o Ed Carlos. A gente tem isso porque somos pessoas e vendemos para pessoas. A gente faz um processo B2C. Não. C2C, quase. Entendeu? Porque é de pessoa para pessoa. E aí, esses posicionamentos que eu falei, eles são... E você tem que tomar cuidado. São sacrificiais. São posicionamentos sacrificiais. Então, toda minha palestra, eu coloco lá no começo, ou quando você for ver... melhor até. Se você for no meu Instagram, você tem lá, e na maioria dos infoprodutores, você tem aquele primeiro post que é fixado, que é o Quem Sou Eu? O famoso post Quem Sou Eu? Prazer, Sandro. Até aqui, prazer Sandro, tá? Não sei se você consegue ver aí. Mas aqui eu já aponto qual é um posicionamento pessoal meu. E eu gosto sempre de colocar o primeiro ponto, cristão. Eu coloco lá, porque faz parte do meu posicionamento. Faz parte de quem eu quero agradar, quem eu quero mostrar, e eu quero mostrar que não é pra mim. Então, sou cristão. Por que é sacrificial? Quem tem antipatia com pessoas de religião, quem tem antipatia até com Jesus, por exemplo, já não quer mais saber de mim. Então é sacrificial. Eu tomei uma decisão de posicionar dessa maneira e algumas pessoas faz uma divisão, né? Faz uma divisão. Se eu não faço, mas tem muita gente que faz. Se eu me posiciono de forma política, pronto. 50% do Brasil já não vai mais comprar de mim. É pessoal, mas é sacrificial. Então, o posicionamento você tem que fazer de forma muito bem pensada. Muito bem pensada. Porque além de você demonstrar para quem você vende, como você vende, você demonstra quem é você. E é muito importante isso no mundo hoje, quem é você. E na infoprodução, você está vendendo o seu nome, e o seu nome é pessoal.
Entendeu? Geralmente CPF. Tem muitos infoprodutores que às vezes até escondem um pouco quem é. Escondem bem, então, sabe nada da pessoa. Você fala mais do produto em si e você pode desenvolver esse posicionamento para os seus produtos, para tudo aquilo que você está vendendo e oferecendo, que é um posicionamento de produto. E você tem o seu posicionamento, que é o que a gente comentou, que ele vai facilitar a venda não só daquele produto específico, mas de todo um ecossistema que você pode criar lá na frente. Por quê? Porque você está começando a desenvolver a sua autoridade, você está se posicionando com algumas crenças, com alguns valores que são importantes para você e que você não abre mão, e é como você falou. Não é, eu nem chamaria tanto de sacrifício. São realmente valores que você não abre mão, e eu sou assim, e é assim que eu vou e não vou mudar. Exato, Isso aí eu não mudo. Então, é firmeza e posicionamento. É o que eu falei, você vai se posicionar e todo mundo em volta, ou todo mundo aquele que tiver contato com você de alguma forma, ele também vai se posicionar ou a favor, junto com você, ou contra, né? Ou ele vai simplesmente se afastar. Sim. Então, posicionamento é algo que ele provoca essas situações que vão te dar mais sucesso, mais tranquilidade para trabalhar e, principalmente, não vai forçar você a ser quem você não é. Porque acontece muito no mercado digital. Tem muita gente que ela põe uma máscara, né? Como a gente fala, põe uma skin e aparece e coloca ali outros valores, mas aí é o tal da incongruência. Virou ali, saiu da câmera, ela é completamente diferente daquilo que ela parece. Eu conheço muitos, viu? Muitos. No mercado digital, se não é a maioria ali, tá beirando ali, viu? Então tem muita gente que não é o que aparenta ser. Ela é uma skin e que muda. Né? E o teu público ele vai descobrir isso. Por quê? Porque você vai mudar. Sabe um ponto bom pra gente identificar esse posicionamento? Não entra em marca, mas são pessoas que antes faziam isso, agora são infoprodutores. É político. A mesma lógica. O político vende-se a si mesmo, tá? Então segue nisso. É interessante olhar dessa maneira. Porque você precisa ser quem você é para você ter um negócio duradouro e um posicionamento que realmente seja validado pelo teu público. E um ponto legal para você olhar seu posicionamento e como essa quebra até que é interessante... A pessoa que eu usei o exemplo do 12 pau e meio e um produto de 29 para entrar, é uma quebra de posicionamento. Querendo ou não. Sim. Se eu chamo pessoas por um produto barato, tento vender algo caro depois dessa maneira, 12 pau e meio, eu tenho que posicionar minha marca a não ter contato com essas pessoas de 29,90. E aí eu dou 2 exemplos. O Rolex e Casio. A Casio é uma marca de relógio que é para pessoas mais... Como posso falar? Uma classe mais baixa. Mais pop. Mais pobre. E o Rolex nunca vai vender um relógio abaixo de 15, 20 mil, porque não quer essas pessoas perto da marca. Entendeu? Porque é posicionamento dela, entendeu? Sim, você vai pegar falsificações, né? Isso, aí beleza. Você vai ter produtos usando a marca ali, pirata, mas você vê como é importante um posicionamento. O público-alvo, às vezes, não tem dinheiro para comprar o original, mas ele quer se sentir... utilizando aquele produto. Sim. Então, Louis Vuitton tem um monte. Né? Nós estamos falando de branding mesmo, que são marcas consolidadas no mercado e que constroem esse desejo por elas. Sim. E que fazem até com que as pessoas comprem falsificações. No mercado digital, também é assim de alguma forma, porque você tem ali o seu posicionamento, os seus produtos que você lança, né, a sua característica, o seu branding, né, pessoal, e tem muita gente que copia, né, que faz isso e às vezes até extrai o conteúdo, faz o seu curso, faz o seu treinamento, chupinha mesmo e lança um curso igual, parecido e começa a vender. Cara dura. Ou pirateia na cara dura. Então, assim... Como a gente falou, posicionamento, ele é um dos pilares para você converter mais e converter melhor e converter sempre. Sem dúvida nenhuma, é um assunto que vale a pena a gente abordar em mais episódios aqui do Venda Sim. E a gente vai trazer especialistas, e em breve, hein? Fique ligado, porque a gente já está fazendo o convite, ainda não aceitou ainda, mas assim, eu acredito que já um dos próximos episódios para você conferir vai ser exclusivamente para falar sobre posicionamento. Porque aí, meu irmão, minha irmã também. Isso aí. Vamos falar como cristão. Meu irmão e minha irmã, você vai começar a pensar em ir para o digital bem posicionado. Porque aí, cara, você vai construir a sua marca pessoal do jeito certo.
você vai fazer as suas missão, visão e valores, você vai colocar os seus diferenciais todos no teu produto, Sim. você vai criar já o seu tom de voz, vai falar bonitinho, com as copies bem organizadas, porque posicionamento é, sem dúvida nenhuma, o pilar, se não o mais importante, um dos pilares mais importantes para você poder ter sucesso frequente no mercado digital ou até mesmo fora dele. Eu não quero puxar tanto a sardinha, mas puxando, a gente vai chamar sim um especialista de branding para trazer mais conteúdos e visões diferentes aqui. Só que, nesse momento, eu já estou com um especialista de branding na minha frente, tá? Você tem que ter essa noção, tá, gente? Mas a gente traz para poder bater papo. Exato. A gente traz para bater papo, porque branding é algo que me encanta já desde que eu comecei nessa história. Posicionamento é algo que também me encanta demais, porque é exatamente isso que faz uma marca ter sucesso. Uhum. Então, como eu já comentei, tenho mais de 30 anos aí de história na publicidade, as marcas que estão até hoje, desde que eu comecei, são as marcas que se posicionaram e que não abriram mão dos seus valores e que continuam só evoluindo com o seu posicionamento. E eu vi muitas marcas quebrarem, saírem do mercado, serem compradas por outras, né, serem assassinadas por marcas mais fortes que compram ou mesmo atropelam no mercado com estratégias mais eficazes, porque o posicionamento, gente, é firmeza, é ali você ser quem você é, você colocar sua marca transparente e fazer com que as pessoas comecem a se identificar. E aí é tudo aquilo que a gente falou, é zelar pela qualidade, pelos conteúdos que você vai produzir, sim, colocar tudo isso ali dentro da sua embalagem e botar para o mercado. A gente não tem dúvida de que você tem grandes possibilidades de ter muito sucesso nas vendas. Exato. Beleza? E a gente vai ficando por aqui em mais um episódio, né, muito rico de informações. Então vai acompanhando, vai escutando também. Nós estamos nos principais agregadores. No Spotify você pode escutar, no Apple Podcasts. Você pode só consumir o áudio, passeando com o cachorro, lavando louça, correndo na esteira, fazendo uma academia. E aí você não precisa da imagem para consumir também. A imagem é legal que você vai ver na beleza aqui, em pessoa, né? O Sandro e eu. Mas assim, você pode acompanhar em qualquer agregador e consumir os conteúdos do Venda Assim. E aí se especializando na área comercial e vai melhorando, vai evoluindo e a gente vai trazer muita novidade nos próximos episódios. É só você ficar ligado, né? Ativar aí o sininho das notificações, curtir, dar esse like aí pra gente aí e a gente espera você no próximo episódio. Sandrão, obrigado. Até mais, gente. Até a próxima. Até mais. Até lá.